Obrigado mais uma vez, senhora presidente. Há alguns anos eu venho participando das discussões, dos debates que estão ocorrendo num movimento encabeçado pela Marina Silva, embora ela já tenha dito isso aos quatro cantos, que ela não quer ser a cabeça do movimento, mas de fato ela é, chamado Rede Sustentabilidade. Eu participei de algumas discussões, algumas virtuais, outras pessoalmente. Estive em São Paulo pessoalmente num desses encontros da Rede Sustentabilidade para debater exatamente nesse momento específico em que eu estava lá, nesse dia especialmente. A discussão era se Rede Sustentabilidade, que já era um movimento já há algum tempo, se transformaria em partido ou não. Ou seja, isso é antes das eleições anteriores, né? Aliás, um sistema de debate, tinha muita gente, mas um sistema de debate extremamente democrático, vereador Vanucci, né? Colocavam algumas cadeiras ao centro e diziam assim: olha, quem quiser falar alguma coisa, basta se sentar numa dessas cadeiras. E aí a palavra será concedida, né? E falaram o quê? Perguntavam antes o que você ia falar? Não, você pode falar o que quiser, sobre o que quiser, contra ou a favor de qualquer pessoa, de qualquer partido, de qualquer ideia, de qualquer movimento. Então era um negócio extremamente aberto, extremamente democrático. E eu peguei o microfone. Eu fui numa dessas cadeiras e sentei. Tinha mais pessoas comigo. Mas eu peguei o microfone, vereador Fábio, e perguntei diretamente para a Marina, que estava à minha frente. E disse a ela: olha, hoje o debate aqui é se a Rede de Sustentabilidade se transformará ou não num partido, né? Eu já tinha ouvido até esse momento opiniões favoráveis e contrárias. E eu ressaltei para ela, na verdade, a minha preocupação. Qual era a minha preocupação? A Rede de Sustentabilidade como movimento já era algo que funcionava, já era algo que pressionava, já era um instituto, uma entidade, digamos assim, né, que funcionava como sistema de pressão, como sistema de debate, como sistema de levantamento de questões que interessavam as políticas públicas, por exemplo. E ela respondeu depois, mais à frente, não imediatamente, porque tinham várias pessoas para falar, mas depois ela se referindo expressamente a isso, disse: não criaremos um partido para que o movimento o siga. Criaremos um partido para seguir o movimento, para ser apenas um dos braços desse movimento que já existe. E, mais uma vez, claro que ela falou muito mais que isso, não dá tempo de dizer tudo aqui, mas mais uma vez ela me cativou, né? Eu tenho a impressão que até esse mês a Rede de Sustentabilidade deve se transformar oficialmente num partido. Deve ser homologada pelo TSE por conta de ter atingido ou estar na iminência de atingir a quantidade de assinaturas necessárias para a criação de um partido, de um novo partido. O que a Rede de Sustentabilidade... E por que rede, senhora presidente? Porque se forma uma rede com a sociedade que está aí. E essa rede, a ideia dela é construir, vereador Lucas, uma nova força política. Uma nova força política com alianças, com acordos embasados, alicerçados, vereador Vanucci, no que ela chama, na verdade a Rede de Sustentabilidade chama, de ética da urgência. Objetivo disso, a construção de um novo modelo de desenvolvimento, vereador Paulo Gambarini, que seja sustentável, inclusivo, igualitário e diverso. Hoje a rede faz parte desses movimentos, a rede é um movimento, um movimento que quer mudança, quer um novo, senhora presidente, um novo modo de fazer política. É um espaço de inovação no sistema político brasileiro.
Inovação porque hoje esse fazer político fica onde? Como que se faz política hoje? Como que se discute política hoje? Pega o último exemplo, que é a última eleição. Não estou apontando este ou aquele partido, esta ou aquela pessoa. Estou dizendo quase todos, para não dizer todos. O fazer político está alicerçado na destruição do outro. É isso. Não se ouve, não se debate, porque você está contra mim, numa eleição, você é péssimo. Você é horrível. A sua família não presta. Os seus filhos fazem isso e aquilo. O seu pai foi isso e aquilo. É isso que acontece hoje no Brasil. Alguém tem dúvida? Peguem as propagandas eleitorais na época da eleição, da última eleição. Peguem da anterior também. No âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal. Em todas. O fazer político hoje é pela destruição do outro. E só isso, não se soma. Vereador Paulo Gambari, não se debate, não se escuta o que Vossa Excelência tem para dizer. O que acontece são separações e não uniões. E quando tem união, o que se debate é assim, que cargo que eu vou ter? Que cargo que meu partido vai alcançar? Qual é o orçamento desse ministério, dessa secretaria estadual ou municipal? É esse o debate que existe. Todo mundo aqui sabe disso, não sejamos hipócritas de dizer o contrário. Não há debate ideológico. O Brasil passou por um momento em que se precisava acabar com a inflação. Mérito do PSDB. Passou por um momento em que se fazia necessário dar mais atenção aos menos favorecidos economicamente falando. Mérito do PT. É preciso reconhecer isso. E isso é o fazer político que a Rede de Sustentabilidade quer. É preciso reconhecer isso. E não dizer, você é um porcaria porque você está em tal partido. Vamos debater ideias. Vamos debater ideologia. Chegou o momento, passou do momento de se debater, senhora presidente, desenvolvimento sustentável. Eu costumo dizer, quando falo por aí sobre isso, que essa expressão é redundante, vereador Fernando Barbieri. Porque desenvolvimento sustentável, na verdade, se não for sustentável, não é desenvolvimento. Não há desenvolvimento se ele não for sustentável. Então, é isso que nós precisamos buscar, essa conversa, esse debate. Né? Hoje, 2 partidos comandam o país, que é PT e PMDB. Eu integro um deles. E, gente, eu ficaria aqui 3 dias dizendo do quanto eu discordo do que é feito lá pelo meu próprio partido. Já disse isso aqui, vocês sabem. Quem usou o avião da FAB? Em pleno momento de mudanças, de manifestações? 4. Os 4 do PMDB. Presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro da Previdência na época. Sabe, então, eu não escondo, eu não defendo o que não dá para defender. Não adianta você defender porque ele é do teu partido. A fidelidade não é pessoal. É isso que não podemos confundir. A fidelidade que exige a lei é partidária, é em relação aos princípios partidários. E precisamos sempre lembrar disso, para que todos vocês aqui, não só eu, para que todos vocês tenham liberdade de dizer aqui o que pensa, inclusive em relação a alguém do seu partido. É preciso ter coragem para isso. É preciso dizer. Senhora presidente, o que vai acontecer? Isso vai depender do que a gente for capaz de construir, de produzir, de inventar, de distribuir, e sempre fazendo isso como? Ouvindo pessoas dos mais variados lugares, ouvindo pessoas das mais variadas gerações e ouvindo pessoas dos mais variados partidos. Eu costumo dizer, repetindo as palavras da própria Rede de Sustentabilidade, é preciso valorizar nosso sistema político.
Um modo de valorizar, hoje, na verdade, na minha opinião, o único, é terminando, senhor presidente, é recriando o nosso sistema político e sintonizando o sistema político atual com um projeto de desenvolvimento, vereador Fernando Barbieri. Como projeto de desenvolvimento é absolutamente necessário que sejam compatíveis nesse projeto de desenvolvimento ecologia, economia, ética, justiça social, gestão do Estado e prática política. É assim que se faz desenvolvimento, tornando esses temas compatíveis. Era isso, senhora presidente.